Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. A todos vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação, paz e bem. Hoje, nesse tema do 21º domingo do tempo comum, a liturgia ela nos propõe 2 temas, à volta dos quais nós vamos construir e se estruturar toda a existência cristã: o Cristo e a Igreja. Portanto, na primeira leitura, mostra como se deve concretizar o poder das chaves. Aquele que detém as chaves não pode usar a sua autoridade para concretizar interesses pessoais e para impedir aos seus irmãos o acesso aos bens eternos, mas deve exercer o seu serviço como um pai que procura o bem dos seus filhos com solicitude, com amor e com justiça. A segunda leitura é um convite a contemplar a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus que, de forma misteriosa e às vezes desconcertante, realiza os seus projetos de salvação do homem. Ao homem resta entregar-se confiadamente nas mãos de Deus e deixar que o seu espanto, reconhecimento e adoração se transformem num hino de amor e de louvor ao Deus Salvador e Libertador. Na reflexão do Evangelho, o Senhor, depois de ter dispensado os seus discípulos das doutrinas dos fariseus, convenientemente estabelece neles com profundidade os fundamentos da doutrina do Evangelho. E para designá-lo com mais afinco, o evangelista elenca o nome do lugar, dizendo: tendo chegado à região de Cesareia de Filipe, pois foi nessa região que o Senhor interrogou seus discípulos, afastando-os dos judeus, para que, retirados de todo o temor, dissessem o que tinham em mente, e assim sendo, para confirmar os seus discípulos na fé. Primeiro quis remover de seus espíritos as opiniões e erros dos outros. Cristo os interroga para que, com suas respostas, nós também saibamos as diversas opiniões que tenham acerca dele, ou as diversas opiniões que ouvimos falar de quem é o Cristo. E ele também nos ensina que não devemos nos perturbar com as opiniões alheias. Se falam mal, não vamos nos enfurecer. Se falam bem, não vamos nos tornar soberbos. Sabendo quem ele é acerca do que falam, mas você dizendo retamente quem ele é, nós conseguimos abrir o nosso coração e ter essa intimidade com o próprio Cristo. E através dessa pergunta, que é essencial, nós podemos entender, quando ele fala para nós, o que os homens falam do Filho do Homem. Porque para Cristo, os homens não têm a maldade dos escribas em seu coração. Aqueles que necessitam da sua presença, na época em que ele andava com seus discípulos e agora também. Aqueles que têm a necessidade de reconhecer o Deus único, verdadeiro e misericordioso. Não devem ter maldade em seu coração, mas devem ter a certeza de quem ele é para cada um de nós. Pois a nossa necessidade faz com que reconheçamos a verdadeira essência de Cristo em nossa vida, para que possamos o acompanhar. E depois que eles respondem, o Senhor também faz outra pergunta para os elevar ao teor da sua realidade com ele. Ou seja, ele faz outra pergunta para nos elevar a essa possibilidade de ter sempre ele ao nosso lado. Quando ele indaga: e vós, quem dizeis que eu sou? E dada a resposta, ele quer nos afirmar com esse momento que devemos ter uma resposta acertada de quem ele é para nós, sem especulações, sem dúvidas, para que a nossa profissão de fé seja reta. E para aqueles que não estão corretos, percebam quem ele é e busquem também viver uma reta e fidedigna profissão de fé, no Cristo vivo e verdadeiro. E a resposta de Pedro foi assumida sem erros, pois ele não respondeu o que os escribas e fariseus respondiam acerca dele, do Cristo, mas sim quem de fato Cristo é para aquele que o segue acertadamente. Portanto, o Evangelho, ele nos convida assim
como aos discípulos, a aderirem a Jesus e acolher sempre Ele como Messias, o Filho de Deus. E dessa adesão nasce a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, que convoca e organiza a volta de Pedro à missão da igreja. É dar testemunho da proposta de salvação que Jesus veio trazer. A igreja e a Pedro é confiado o poder das chaves, isto é, de interpretar as palavras de Jesus e adaptar os ensinamentos de Jesus aos desafios do mundo e de acolher na comunidade todos aqueles que aderem à proposta de salvação que Cristo nos oferece. A liturgia de hoje nos ensina que devemos separar todas as opiniões adversas de quem Cristo é para nós e acertar a nossa resposta definitiva, que Ele é o Messias, o enviado para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Essa resposta reta faz com que a nossa profissão de fé se torne mais acertada acerca de quem é o Cristo para cada um de nós. Paz e bem, um forte abraço para todos e um bom final de semana. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.